Brush, um software incrível para fazer modelagens 3D. Ele pode ser um tanto complicado às primeiras vezes porque ele é meio diferente. Mas nesse tutorial aqui, ó, a gente vai modelar esta caneca 3D exatamente para descomplicar o ZBrush e te mostrar como é fácil modelar dentro dele. Eu espero que você... Começando, mas antes de começar, 2021 aberto. Não vai fazer muita diferença se você tiver com outra versão, porque no geral eu não vou explicar nada assim muito novo, tá? Só são coisas aqui mais básicas. Mas se você sentir qualquer... Então, se você não sabe nada sobre o ZBrush, clica do lado direito no card e assim ficar aparecendo essa monte de tranqueira. E do lado direito, eu vou clicar em Polymesh 3D. Clique e arrasta na tela e pressiona a tecla T de Tatu para a gente entrar nas opções de edição e agora a gente pode rotacionar, movimentar, que tá horrível. Eu sei, calma. A gente vai transformar isso aqui numa caneca. Então olha só, do jeito que tá aqui, vem na parte de cima e clica em Move. Esse Move ativa o gizmo. O gizmo nada mais é do que esses controladores que aparecem na tela, de movimentação, rotação, escala e um monte de coisa. Você vai clicar bem aqui, ó, nessa engrenagem. Clicando na engrenagem, clica em Cylinder 3D. Então a gente acabou de fazer um cilindro. Pegar as linhas de construção, onde você pode manipular movendo esses cones. Nossa, né? Mais ou menos aqui, acho que tá bacana. Nesse cone verde, ó, se você clicar e arrastar, você controla quantas linhas vai ter no comprimento da caneca. Podem ter aqui umas duas, redondinho ele fica, mas não precisa de tantos assim, ó. Eu acho que deixando um número ali embaixo, não sei se você tá vendo que ali embaixo aparece um número, ó, tá vendo? Sim, tô vendo, então. Esse número aí, acho que uns 2, estar no ângulo certo. Ué, no ângulo certo? O que você quer dizer com um ângulo certo, professor? Então, é que talvez ela esteja meio tombada ou de ponta cabeça e assim por diante. Então, vamos deixar essa caneca de pezinha. Para ela ficar de pé, a gente tem que ter uma referência, e essa referência vai ser um chão. Nada mais fácil do que isso, né? Pra gente saber qual é o chão do ZBrush. Então ativa o botão de Floor e a gente consegue enxergar esse chão aqui na base. Feito isso, você pode vir aqui, ó, e ativar o gizmo de novo e deixando de lado, enquanto você arrasta, segura a tecla Shift, ó, até ele ficar certinho. Lá embaixo aparece o número 90. Então a gente está girando 90 graus e ele fica assado, assim, um negócio estranho. Eu acho que aqui fica mais legal. Feito isso, talvez a gente não precise mais do chão, tá? Mas eu vou deixar. Se você de repente fala, nossa, esse chão aqui tá me atrapalhando, hein? É só você desativar, clicando em Floor. Aí você ativa ou desativa o chão. Mas do jeito que tá, eu acho que tá ótimo. Aqui, ó, eu vou deixar de uma maneira que eu consiga enxergar lá dentro dessa caneca. Do lado esquerdo, você vai clicar nas opções dos pincéis, que são milhares deles, que é esse aqui embaixo, ó, chamado Z-Modeler. Então clica na opção do Brush e clica em cima de Z-Modeler. Aqui, eu vou clicar em cima de qualquer um desses polígonos que estão bem na base da nossa caneca. Então deixa o cursor do mouse em cima de qualquer um deles e pressiona a tecla espaço. Com isso aqui em cima você deixa em Key Mesh e depois de Key Mesh você tem Target, que seria o alvo, né? Basicamente o que ele faz? Quando você clica e arrasta em cima de algum polígono, ó, ele puxa, né? Ele cria em cima de qualquer polígono, por exemplo esse. E aí você vai ver, ó, que se você se aproximar bastante, ele vai aparecer aqui, ó, uma linha laranja, tá vendo isso? Sim, eu tô vendo o que tem essa linha. Essa linha é a direção com que ele vai puxar os outros polígonos. Então, deixa essa linha laranja ou na direita ou na esquerda, clique e arrasta, puxando para dentro o máximo que der, até a gente fechar a parte de dentro. Chá, uma Coca-Cola, não importa, qualquer coisa, não vai vazar na parte de baixo. Do jeito que tá aqui, eu acho que tá faltando um pouquinho mais de, sei lá, mas ele distorce de umas maneiras meio malucas. Então, do lado do taper, você vai desativar X e desativar Z, que são esses botões minúsculos aqui, ó. E aqui você pode diminuir o taper para ele aumentar em cima. Acho que eu vou aumentar um pouquinho assim, ó. Só para ficar um pouquinho maior na parte de cima. E além disso, temos umas outras opções, são várias opções de distorção. Mas você tem esse aqui, ó, chamado Spherize. Nesse Spherize, ó, se você clicar e arrastar, ele deixa mais redondinha ou mais amassadinha na parte de dentro. Eu vou dar um Spherize inverso aqui, ó, só para deixar mais ou menos nesse sentido. Outra coisa, é muito provável que você olhe a nossa caneca e pense, nossa, essa caneca está toda quadrada, toda estranha, parece que ela caiu e pisaram nela. Realmente, ela está meio, né, assim, deformada na questão de aparecer muitos quadrados. Então, para resolver isso, do lado direito aqui, ó,
mais em cima da aba de Deformation, onde a gente estava, a gente tem a aba de Geometry. Dentro de Geometry, você tem essa aqui chamada Dynamic Subdiv. E aí você pode clicar em Dynamic. Quando você clica embaixo de Dynamic, você tem Smooth Subdiv. O valor que está aqui é 2. Se você colocar e escolher qualquer outra cor que você quiser. Esse aqui, Toy Plastic, eu acho que é legal. Então legal, a gente já tem a nossa caneca. O que acontece é que essa caneca ela tá meio estranha ainda, porque a gente vai resolver isso, mas vamos resolver isso depois. Isso, pelo menos, é o que você pensou, né? Vamos fazer depois? Não, vamos fazer agora, porque isso aqui tá me incomodando muito. Então vamos nessa. Aqui ainda são... Eu sei, você já falou isso antes. Eu sei que eu falei isso antes, mas eu só queria reforçar essa informação. E aqui você tem essa linha, ó, que tá mais ou menos perto dessa linha na parte de cima. Então você tem essa aqui, ó, na horizontal e essa aqui na vertical. Perto dessa aqui na vertical, você vai clicar em cima dela, ó, segurar e arrastar e puxar tudo que der para cima. Mesma coisa dentro da caneca. Clica nessa linha ou nessa, tanto faz. Essas que estão mais perto aqui da parte de dentro. Então clicou nessa, segurou e arrastou, puxa tudo para baixo. Olha só. Ele deixa um pouco mais marcado. E na base aqui fora, mesma coisa. Clica em qualquer uma dessas linhas, ó. Puxa, porque não tem onde segurar, mas pelo menos já é um copo. E aproveitando que eu tô falando sobre esse brush aqui chamado Z-Modeler, que é um brush maluquinho, dá pra fazer coisas muito legais com ele, mas ele tem alguns conceitos meio assim doidos. Então se você não sabe nada sobre ele, eu já fiz um outro tutorial onde a gente modela um carro, esse carro que você tá vendo aí, ó, usando principalmente o Z-Modeler. Então se você quiser fazer esse carro junto comigo, e eu tenho certeza que você quer isso, clica do lado direito aí em cima no card, assiste lá, e é legal para você entender principalmente um pouquinho mais do Z-Modeler. Se você não quiser, não tem problema. Vamos continuar aqui do jeito que a gente tá. Muito bem, tá faltando só os últimos detalhes, que basicamente é o local onde a gente segura, né, essa caneca. Então aqui, olha só que louco. Do lado direito, a gente vai vir na aba de Subtool. Em Subtool, você tem o botãozinho, por exemplo, esse Ring, que nada mais é do que um tipo de anel, né? Um tipo de rosquinha, um donut. Então olha só, na verdade daria para fazer um donut, eu já até fiz um... Tudo tem, ó. Eu vou ativar o gizmo, você já sabe como é que faz. Ficando bem de lado, ó, eu posso clicar para baixo. Então olhando aqui num outro ângulo, né? A gente consegue enxergar um pouco melhor. É claro que do jeito que tá aqui tá horrível, né? Eu só girei e posicionei, mas clicando aqui neste quadrado amarelo, ó, a gente pode diminuir um pouco mais e posicionar de uma maneira que fique parecendo o local onde a gente segura. Agora sim, está começando a aparecer um pouco mais uma caneca. Outra coisa, esse local que a gente segura, talvez ele esteja meio grosso demais. Então do lado direito, desce ali na aba de Deformation e nós temos essa opção chamada Inflate. Aqui você pode clicar e arrastar, ó, para ele inchar ou desinchar esse objeto. Eu vou desinchar um pouquinho, ó, só para ficar um pouquinho mais fino. E aí ainda com as opções, falou tudo errado, volta. E ainda com as opções do nosso gizmo, que é esse aqui, que você já sabe, que a gente já usou um monte de vez. Vem aqui, ó, eu vou amassar um pouquinho nesse eixo Z, ó, amassando, girando de leve aqui em cima e posicionando um pouco mais para cá. Para posicionar, você pode usar essas setas aqui, ó, que tá bem no cantinho, né? Tanto faz. Nossa caneca já tá maravilhosa. Faltam só mais 2 detalhes. E antes que você pense, nossa, professor, mais 2 detalhes, não tô aguentando mais. Calma, são só 2 coisinhas, por favor, não me abandone. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa parte aqui de cima um pouco mais grossa, só para criar um certo design. Então aqui, olha só, fica aqui do lado de fora, segura e arrasta segurando Ctrl e Alt. Então segura Ctrl só nessa parte de cima. O problema é que eu não quero fazer isso, eu quero suavizar um pouco mais. Então se você segurar a tecla Ctrl e ficar clicando em cima da superfície, ó, você vai ver que ele vai desfocar a máscara. Vou fazer várias vezes. E agora se eu usasse o gizmo, ó, ele faz uma coisa um pouco mais suave. Só que a gente não vai usar o gizmo, o que a gente vai fazer grossa a parte de cima. O que acontece é que essa máscara que a gente fez ainda está aqui. Então clica do lado de fora, segurando a tecla Ctrl, ó. Clique, arrasta e solta. Com isso a gente remove aquela máscara. Então máscara é basicamente isso. É uma área que você isola e você só trabalha naquela área. Depois de trabalhar nessa área, é legal de você remover essa área para de repente não fazer alguma besteira sem querer. Ah, não, mas eu não vou fazer nenhuma besteira, professor. Então eu sei que não, mas vamos evitar assim mesmo. Última coisa, e agora é sério, última coisa mesmo. Se você vem aqui, ó, e ativa esse botão de Transp.
Esse transp é muito legal. Então este objeto, que é o que a gente está trabalhando nele, fica totalmente visível, mas esse aqui fica transparente. Eu sei que é uma coisa que você vai dizer, nossa, professor, isso é muito óbvio. Eu sei, mas não custa nada reforçar essa informação, não é? Aqui do lado esquerdo, nas opções do nosso brush, você vai fazer o seguinte, você vai segurar a tecla Ctrl e a tecla Shift junto e vai clicar ali, ó, onde a gente tem aquele retângulo muito louco. Nas opções, você vai colocar esse aqui, ó, Trim Curve. E aí, olha só que louco, segurando Ctrl e Shift, você vai clicar e arrastar aqui, ó, na parte de baixo até a parte de cima. E você solta o clique, né, que a gente usou, que se chama ali Trim Curve, ele faz isso. Ele cria duas áreas diferentes. Uma área ele vai eliminar e a outra área ele vai manter, como elemento, que era a parte de dentro da caneca. E manteve o lado direito, que é o lado de fora, rosa finalizada. Última coisa que eu quero dizer pra você é que eu já fiz um monte de outros tutoriais do ZBrush aqui e talvez você não tenha assistido um ou outro dele. Por exemplo, esse aí, ó, de como modelar essa árvore no estilo low poly, exatamente no ZBrush. Então, se você quiser assistir, clica do lado direito no card e assiste lá, porque tem um monte de conceitos diferentes do que a gente usou para fazer essa caneca. Confie em mim, porque este tutorial dessa árvore aí tá muito da hora. Não tem para onde você correr, porque é hora de você dominar o ZBrush de verdade. Eu tenho o link do meu curso online que vai te ensinar tudo o que você precisa sobre o ZBrush. Começando com calma, nesse curso você vai aprender tudo o que é fundamental no ZBrush, começando pelos assuntos mais básicos e avançando para outros indispensáveis como subdivisões, brush, simetria, seleções, máscaras e polygroups. Você vai aprender formas diferentes para criar objetos com recursos como ZModeler, Projection Primitives e Dynamesh. Cada um deles tem opções diferenciadas. Final, ainda vamos fazer esse personagem do começo até o fim. E ainda tem outros assuntos, como materiais, colorir objeto, criação de mapas UVs, que não, para você que está começando no mundo 3D ou no ZBrush e não sabe nada dessas coisas, ou se quer continuar evoluindo, você já sabe, hein? O link desse curso tá na descrição do vídeo aí embaixo. Clica nele, pelo amor de Deus. Não seja insensato, porque ainda dá tempo de você assistir os outros tutoriais do ZBrush aqui do canal, clicando bem aqui do lado, ó. Mas seja rápido, porque este vídeo honesto termina nesse exato momento. Tchau!